De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Juninho Gaspar. Juninho, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a toda a população de Batatais que nos acompanha. Mais uma vez, uma grande satisfação aqui poder participar do seu programa, para a gente bater um papo agradável com a nossa cidade, com os cidadãos do nosso município e, se possível, esclarecer algumas dúvidas da nossa população. Bom, Juninho, quanto tempo já à frente da Superintendência do Detran? Nós estamos agora, vamos completar esse mês, Luciano, 1 ano à frente da Superintendência do Detran de Ribeirão Preto. Nós somos responsáveis por Ribeirão, mais 23 cidades da região. Batatais não faz parte da Superintendência de Ribeirão, mas a nossa missão, que o presidente Dr. Maxwell nos deu, além da Superintendência de Ribeirão, a dar todo o apoio necessário para a Superintendência de Franca e também a Superintendência de Araraquara. Então nós fazemos esse trabalho conjunto, são quase 100 cidades que nós englobamos com os trabalhos e investimentos do Detran. Então, agora, dia 24 de março, completa 1 ano que nós estamos à frente do Detran da Superintendência de Ribeirão Preto. Perfeito. Bom, Juninho, vamos falar um pouquinho dessas novidades nessa estrutura do Detran, né? Não é mais o Detran que a gente conhecia, tem uma proposta nova aí implementada. Isso mesmo, Luciano. Antigamente, nós tínhamos a Ciretrans. Em algumas cidades onde o Detran não tem ainda o novo Detran, que a unidade não é modernizada, naquele estilo poupa-tempo, nós ainda temos a Ciretrans. Com o Detran saindo da esfera da Secretaria de Segurança Pública, porque antigamente era circunscrição de trânsito e era sempre anexo às delegacias de polícia ou em outros locais do município, mas a polícia que fazia a gestão dos Detrans. Hoje o Detran faz parte, está englobado, é uma autarquia que está englobada na Secretaria de Planejamento e Gestão e nós temos um novo formato. A tendência é o Detran sair de todas as delegacias do estado de São Paulo e, através de convênio e parceria com os municípios, nós estamos fazendo este novo formato do novo Detran, que é estilo poupa-tempo, com atendimento mais rápido, um atendimento que a população vai sentir a velocidade de emissão de documentos, tanto de veículos como de CNH, e prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Nas novas unidades nós temos padrão poupa-tempo, nós temos ambiente climatizado. Então, a questão de senha, PIN-PAD, o cidadão não precisa mais ir no banco. Se ele tiver o seu cartão de crédito, todas as taxas que ele precisar recolher, ele vai fazer tudo na hora. É um atendimento só. Temos o reuso da biometria. Então, é tudo mais fácil, mais rápido e prático, visando sempre o bom atendimento e uma boa prestação de serviço público ao cidadão. Perfeito. Nessa questão da modernização, né? O que precisa ser feito, qual é a ação aí para que as cidades implementem esse novo perfil aí? Neste ano, Luciano, nós tivemos a missão de modernizar várias cidades da região. Tanto da região de Ribeirão Preto, região de Franca e também região de Araraquara. Nós, aproximadamente em abril do ano passado, nós estivemos aqui na cidade de Batatais, juntamente com a vice-presidente do Detran, juntamente com o superintendente de Franca, que é o responsável pela cidade de Batatais, o Cássio, para a gente poder falar com o prefeito sobre a modernização da unidade de Batatais. Como que funciona isso? A gente tem que ser bem didático para explicar para a população. A gente vem apresentando o nosso trabalho nas redes sociais, inaugurando as unidades da região, e o pessoal fala assim, agora só falta Batatais, só falta Batatais. Como que funciona? Toda a parte de mobiliário, funcionário, logística, tecnologia da informação, ar-condicionado, tudo é por conta do convênio com o Detran. O Detran banca toda essa situação. O município tem que fazer o quê? Ceder o local. O local pode ser um local próprio da municipalidade ou o município pode fazer uma locação, adequar este local e algumas vezes, dependendo do convênio e da necessidade do município, o município também fornece 1 ou 2 funcionários ou estagiários, para a gente poder utilizar os funcionários do Detran na retaguarda para agilizar a emissão de documentos e os serviços prestados pelo Detran, e os funcionários fazem o primeiro atendimento, os funcionários da prefeitura e os estagiários, para poder receber a população. Então nós fizemos isso em várias cidades da região, quase todos estão já ou funcionando, ou em fase de inauguração ou reestruturação. Batatais nós já liberamos no final do ano, nós estivemos no Palácio junto com o vereador André, junto com o Dr. Raul Vicentino, que é o diretor de habilitação, juntamente com o nosso presidente, Dr. Maxwell, o governador Geraldo Alckmin, e o prefeito Zé Luiz também esteve assinando o convênio de R$198 mil para a modernização do Detran na cidade de Batatais. Para o Detran ser o novo Detran, o novo padrão, padrão poupa-tempo, para atender com qualidade e respeito o cidadão da nossa cidade. Então, toda a parte do Detran já está concluída, aguardando somente o município fornecer o local. Então, nós estamos esperando o município ou
fazer uma locação ou ceder um local próprio para que a gente possa realmente fazer na nossa cidade com que a nossa população tenha um atendimento com qualidade e eficiência. Muitas vezes as pessoas nos questionam, Luciano, falam, mas você inaugurou Brodowski, inaugurou Cravinhos, a gente vai inaugurar essa semana Cravinhos, Santa Rosa, mais 12 cidades da região. E Batatais ainda ficou para trás. Mas tudo que compete ao governo do estado e ao Departamento de Trânsito está tudo regularizado e tudo à disposição da municipalidade. A gente só está aguardando agora a parte do município. O Zeri, né, parabenizando por ocupar a função, e está dizendo que ele deu entrada na documentação de um veículo, né, há 15 dias. E ele pergunta por que a burocracia nesse segmento demora tanto, Juninho. Bom, nós temos alguns prazos a serem seguidos. É onde eu volto à questão da unidade modernizada. Em todas as unidades modernizadas, nossos prazos são muito curtos. Em algumas unidades que eu tenho na região de Ribeirão Preto, a gente faz documento de um dia para o outro. Você entra com toda a documentação, todo o processo de um dia, no outro dia o documento já está emitido, então o cidadão pode retirar. Nas unidades que não são modernizadas, esse prazo é mais dilatado, porque nós não temos toda a tecnologia necessária para que o serviço renda de maneira seja mais prático, mais ágil, mais fácil. Então, de unidade para unidade do Detran, varia os prazos. Então, aqui em Batatais, ele diz que está 15 dias, mas 15 dias já é um prazo um tanto quanto dilatado, né? Para se ter uma ideia, em Ribeirão Preto eu faço praticamente 1000 documentos por dia. O nosso prazo lá são 5 dias, só que nós sempre fazemos uma força-tarefa para a gente procurar tentar colocar os prazos em dias. No final do ano a gente teve um pouquinho de dificuldade. De 5 a gente foi para 7, 8 dias e agora a gente voltou, a gente está em 2 dias. Em Ribeirão Preto, então, em 2 dias a gente consegue emitir os documentos. Mas a nossa unidade lá em Ribeirão ainda não é modernizada, a gente está no local provisório, só que a gente tem alguns itens das unidades modernizadas, então onde facilita a nossa emissão de documento, de CNH. Então, Batatais, a gente está com esse prazo um pouco dilatado, vou até falar com o Cássio, o superintendente, se ele precisar de uma ajuda, de uma força-tarefa, eu mando uma equipe de Ribeirão Preto minha para vir aqui dar um respaldo para ele, para a gente tentar colocar em dia os prazos para melhorar esse atendimento ao cidadão. Perfeito. Com relação à questão dos pátios também, Juninho, né? Tem se discutido muito a respeito dessa questão do funcionamento desses pátios. Como que é a questão dos pátios também? Nos últimos dias a gente teve uma discussão aqui em Batatais muito grande a respeito dessa questão do pátio. A gente tem que também deixar esclarecer para as pessoas, a gente fala assim, vocês estão lá, o que está acontecendo tal. Acontece o seguinte, o Detran, ele está repassando para os municípios, os municípios têm a discricionalidade de escolher se ele vai querer municipalizar o pátio, se ele vai querer tocar, fazer a gestão do pátio no município, para que o cidadão não fique prejudicado, como está acontecendo aqui em Batatais. Muitas vezes as pessoas aqui estão tendo seus carros apreendidos e o carro vai lá para Salles de Oliveira, vai para longe. Então, o nosso cidadão está sendo penalizado várias e várias vezes. O município ele pode ou municipalizar e fazer a gestão do pátio, ou ele pode licitar para que um terceiro faça essa gestão. E mais, o município também pode se abster, abrir mão, não responder o Detran. Infelizmente aconteceu isso no caso aqui de Batatais, Luciano. O município já recebeu a minuta, recebeu a legislação e ainda não se definiu. O município ainda não comunicou o Detran. A gente vai querer fazer o convênio, a gente vai querer licitar ou terceirizar esse pátio, e os municípios que não estão respondendo o Detran mesmo está licitando. Só que tem o perigo, quando o município não se manifesta, não se preocupa com essa atenção que a gente deve dar para o cidadão, pode ser que quem tiver o carro apreendido em Batatais realmente vá continuar mandando o seu veículo para longe de Batatais. Então essa é uma grande preocupação, nós já encaminhamos para a Prefeitura de Batatais tanta minuta, tanto uma lei já realizada pela cidade de Araraquara, e estamos aguardando, e o prazo está se findando. Se o município não se manifestar, infelizmente o Detran vai fazer uma licitação via Estado, e o município do nosso município vai ter que encaminhar os seus carros e ter que gastar em dobro, e muitas vezes em triplo, e ter que se deslocar para outros municípios para poder buscar o seu veículo. Uhum. Nessa questão prática aí, né? Pode se abrir para iniciativa privada também, pode se licitar no município. Pode, essa é uma questão que muitos municípios estão fazendo. O que o município faz? Ele não quer fazer a gestão do pátio, às vezes ele não tem pessoal, não tem condição, não tem local. O que ele faz? Ele faz uma licitação, e nessa licitação é aberta para quem tem know-how para poder prestar o serviço, tocar esse serviço, e após a licitação essa pessoa vai ter os parâmetros a serem utilizados que o Detran exige, o local, a segurança adequada para guardar os veículos e toda a questão pragmática e de prática que tem o Detran. Então o município vai fazer essa licitação e essa pessoa vai ser responsável, vai fazer essa prestação de serviço público, que é a guarda dos veículos.
Só que se o município não se manifesta, Luciano, infelizmente o Estado vai fazer essa licitação e a nossa cidade vai ficar carente de mais essa questão, que é os pátios para abrigar os veículos apreendidos. Porque no caso da licitação estadual, algum município que se interessar não pode entrar na licitação ou pode? Não só o município, tem que ser uma empresa que tem know-how, qualquer pessoa pode participar no Estado. Uhum. Um exemplo, a gente tinha aqui um pátio. O proprietário desse pátio, se o Estado abrir uma licitação, não só aqui em Batatais, mas na região, às vezes, um exemplo, é difícil dar um exemplo, porque as cidades da região, quase todas, já aderiram à municipalização do pátio. Eu falo, às vezes eu brinco assim, eu não sei o que acontece com a cidade de Batatais, porque a região toda tem Detran modernizado, a região toda já mandou a minuta e assinou o convênio para a questão dos pátios, e Batatais permanece um tanto quanto inerte. Então a gente vem não cutucando, mas a gente vem falando sobre essa questão para que a nossa gestão, a nossa administração pública possa se preocupar um pouco mais com o cidadão de Batatais e responder com mais agilidade as questões pertinentes ao Estado. Perfeito. Cláudio, parabenizando aí pelo trabalho, né, e colocando essa questão, né, que você acabou de citar, né, que tipo de empresa pode entrar nessa licitação aí do pátio? A empresa tem que ser uma empresa que tem know-how na questão de pátio, de guincho, porque tem uma série de requisitos. Tem a questão de segurança, tem a responsabilidade de guarda dos veículos, tem os guinchos. Então, uma empresa que tem este know-how, ela vai poder participar da licitação, seja no município de Batatais ou seja na região toda ou no estado de São Paulo, inclusive. E o custo, por exemplo, disso, né, das taxas de multa e de ações, ficam com a empresa? Como é que funciona? Agora o município, além da empresa ter arrecadação de seus recursos, o município também fica com uma parcela da arrecadação da prestação do serviço. Operação Direção Segura, né? A gente passou aí pelo período do carnaval, que a gente sabe que é um período de muitos abusos, mas na rotina ainda parece que as pessoas não entenderam a mudança da legislação, em especial quando a gente fala do álcool e direção, né, Juninho? É verdade, Luciano. O Detran procura, na maioria do tempo, fazer campanhas de conscientização e orientação para com o cidadão. Porque o objetivo principal é conscientizar e educar. É o primário. Só que a gente vem acompanhando que as pessoas ainda não conseguiram entender da responsabilidade, da necessidade de ter essa responsabilidade para com o trânsito. Para se ter uma ideia, Luciano, no ano passado nós tivemos 40 mil óbitos em acidente de trânsito no Brasil. É mais do que na guerra. Nós temos aqui, a gente fala assim, a gente tem questão do problema de saúde pública, dos leitos. 30% dos leitos no país foram ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Nós gastamos mais de 80 bilhões de reais para tratar as pessoas vítimas de acidente de trânsito. Então, se nós não tivermos a consciência de que para a gente poder dirigir, a gente tem que ter extrema responsabilidade. E, acima de tudo, como você disse, a questão da Operação Direção Segura integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Nós fazemos... Toda semana nós fazemos na nossa regional. Em Ribeirão Preto nós temos 2 por semana e nas outras cidades da regional, nessas outras 2 semanas a gente vem dividindo nas cidades de acordo com os índices do Infociga, das cidades onde tem maiores ocorrências e acidentes de trânsito. Então a operação é o seguinte, a gente tem que compreender que hoje, quanto que eu posso beber para poder dirigir? Nada. Hoje a gente não pode beber nada. Porque a legislação diz o seguinte, se você for parado na operação, você vai ser convidado a soprar o etilômetro, o popular bafômetro. Você tem 2 possibilidades. Se você soprar e ele der qualquer quantidade de ativo, você já vai ter a sua carteira de motorista apreendida, se ele der até 0,34. Você vai responder um processo administrativo, vai ter a sua carteira de motorista apreendida durante 1 ano e vai ter que pagar uma multa de R$ 2.980, mais ou menos. Só que tem a possibilidade de você recusar. Se você recusar, você vai infringir e vai ser punido com as mesmas condições que a legislação define para quem soprar e der ativo. Você recusou, você automaticamente vai perder sua carteira de motorista por 1 ano, você vai ter uma multa de R$ 2.980 para pagar. E mais, se você soprar e der ativo acima de 0,34, já é crime de trânsito. Então você vai ser conduzido para a delegacia, vai ser preso em flagrante e o delegado naquele momento ele vai definir se vai ter ou não e qual o valor da fiança. Então a gente tem que se ater pela responsabilidade, não simplesmente vou ser punido, vou ter multa na carteira e vou pagar a penalidade. Não, a gente tem que ter responsabilidade, consciência de que a educação do trânsito e que, acima de tudo,
que a segurança no trânsito a gente pode evitar e contribuir muito com a saúde pública do município e do país, do nosso estado. A gente pode economizar, a gente pode fazer com que nós salvamos vidas. Então, essa é uma questão muito importante. E o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, Luciano, é um movimento que esse ano nós destinamos 150 milhões de reais para orientação, prevenção e educação para o trânsito para diversos municípios, inclusive com a questão de semáforos, faixas de pedestre, campanhas de conscientização, peças publicitárias, para que as pessoas cada dia ou mais tenham o hábito de cumprir e seguir as normas e legislação de trânsito. E a gente percebe isso, né? O quanto existe sempre uma resistência inicial em algumas mudanças no trânsito. O exemplo que a gente sempre dá, por exemplo, é cinto de segurança, né? Quando foi implementado a obrigação, teve muita resistência, mas depois as pessoas começaram a ver os resultados e com álcool e direção parece que ainda tem um pouco mais de resistência nesse sentido. Ainda tem muita resistência. Até com o cinto, Luciano, já faz mais de 20 anos que se tornou obrigatório o uso de cinto de segurança. E o uso de cinto de segurança, em caso de acidente, ele contribui com quase 50% de diminuição com vítimas fatais. E ainda a gente tem pessoas que insistem em não utilizar o cinto de segurança. E o mesmo ocorre com a questão bebida e volante, e dirigir, álcool e direção. Nós ainda temos uma grande quantidade de pessoas que acham que beber um pouquinho, eu bebi 2 copos, 3 copos, 1 copo, para mim não faz diferença. Mas isso pode ser causa que vai influenciar diretamente um acidente de trânsito e muitas vezes até o óbito. Então a gente vem tentando conscientizar as pessoas. Se você beber, se você for para o barzinho, for para a noite, pega um táxi, ou chama um amigo, pega alguém que não bebe para dirigir, para te levar para casa. E a gente vai se manter assim, a nossa própria segurança, a segurança da pessoa que bebeu e também das demais pessoas, dos demais cidadãos que utilizam tanto o trânsito, tantos outros motoristas, como também os pedestres. Perfeito. Ainda nessa questão, né, quando a gente pensa da operação Direção Segura, aí, ela é feita com apoio da Polícia Militar, tem toda uma estrutura aí, e para cada região, para cada cidade, tem um perfil de atuação. Exatamente, Luciano. A Operação Direção Segura integrada, ela conta coordenação do DETRAN, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós temos também à disposição o delegado, se precisar fazer o flagrante na hora, e também nós temos à disposição o médico perito. Porque se a pessoa se negar, se recusar a fazer o teste do etilômetro e ela aparentemente estiver muito embriagada, o perito, naquele momento, ele já vai fazer o teste, a avaliação visual, questão de odores, olho vermelho, a questão de coordenação motora, e ele mesmo vai atestar que a pessoa, mesmo se negando a fazer o teste, ela está embriagada. Então, é uma operação que tem o foco principal, orientar o cidadão, porque naquele momento nós também distribuímos panfletos e falamos com o motorista sobre a importância de respeitar as leis de trânsito, e principalmente não misturar álcool com direção. Então nós fazemos nas cidades maiores, onde nós temos mais índices de desrespeito às leis de trânsito e de acidentes e óbitos nos municípios, e a gente faz uma escolha de acordo com esses dados, principalmente do Infociga, que determina exatamente quais são os municípios, aonde ocorreram os acidentes e quais foram as causas. E também faixa etária, o veículo utilizado, se é pedestre, se está de moto, se está de carro ou até mesmo de caminhão e ônibus. Então nós temos um dado muito apurado para a gente poder fazer essas operações. E hoje a gente percebe também isso, né? Toda uma informatização, uma estrutura muito grande do sistema, o que dá uma outra dinâmica, né, Juninho? A informatização que nós temos, Luciano, é muito relevante. Nós temos na viatura nós temos condição de já consultar a habilitação da pessoa, saber se ela está suspensa, cassada, quantos pontos ela tem na carteira. Então nós temos uma troca de informação muito grande. O DETRAN é um banco de dados, eu acredito que no estado de São Paulo é o mais inclusive do que a Secretaria de Segurança Pública, Luciano, onde nós temos as maiores informações, o maior banco de dados dos cidadãos do nosso estado. Porque nós temos o reuso da biometria, nós temos a fotografia, nós temos todos os dados, e a carteira de motorista, ela a cada 5 anos está sendo renovada, e todo dia tem gente tirando e cadastrando seus dados na autarquia, no DETRAN. Então nós temos um banco de informação muito grande e a gente tem que utilizar essas informações com inteligência para que nós possamos pegar os pontos principais para poder tentar conscientizar as pessoas e diminuir principalmente o número de acidentes com vítimas fatais. O Carlos Eduardo e a Lúcia com uma questão bem similar, né? Eles estão falando aqui da questão da legislação mais dura com relação à bebida e direção,
né? E questionando isso, né? Se a legislação vai ser de fato atendida para todas as classes sociais, né? Para todos os favorecidos, porque muitas vezes a gente acaba vendo até nas grandes mídias, né? Figuras de destaque, né? Teve até um senador da República aí que foi pego em operação bafômetro aí, que nada aconteceu, né? Então também a gente tem uma questão nacional de endurecimento da legislação, mas as pessoas às vezes questionam essa aplicabilidade. Luciana, a gente tem que observar que a legislação ela tem que ser aplicada para todos, independente de cargo social, de status, de profissão. Nas operações que nós fazemos, e a gente conta com o respaldo da Polícia Militar, que é um pessoal muito sério, principalmente os oficiais da Polícia Militar, eu tenho feito muitas operações com o Tenente Bonfim, que é aqui de Batatais. Ele está comandando algumas cidades da região, então nós viemos fazendo operações frequentemente juntos. E ele é extremamente sério, então a gente não tem diferenciação de classe social, de profissão. A gente para todo mundo na operação e todo mundo é convidado, ou a soprar o bafômetro ou a recusar. E ali no momento a gente já faz as autuações. A gente teve casos, ontem a gente fez uma operação, no sábado a gente fez uma operação em Ribeirão Preto. Nós abordamos quase 500 veículos. Nós tivemos mais de 40 recusas e 5 pessoas foram presas em flagrantes. E das mais diversas classes sociais. Então, a parte do Detran, a parte com a Polícia Militar que a gente está fazendo, a gente segue à risca a legislação sem diferenciação, porque a lei é para todo mundo. Agora, quando chega na questão da esfera judicial, tem os meandros da justiça, tem a questão de recurso de advogado, que aí já foge da nossa esfera. Mas o nosso objetivo é que a lei seja aplicada, cumprida, e que as pessoas cumpram as sanções necessárias. Pelo menos na parte administrativa, que é a questão do Detran, todas são cumpridas, eu não tenho dúvida disso. Se, porventura, alguma não foi cumprida, é porque teve algum desvio de conduta de algum funcionário que não fez a coisa acontecer realmente. E a gente tem uma outra questão também no país, que é a questão do recurso / defesa jurídica também, que a gente sabe que é um fato, né? Quem tem recurso consegue aí um amparo legal melhor, mas isso é fato. Luciano, a gente tem a possibilidade de recurso. E sem a previsão legal, o Estado Democrático de Direito, ele prevê todos os recursos possíveis até a última esfera e o trânsito em julgado. Então, esse é o arcabouço jurídico que nós temos. Agora, se a pessoa realmente cometeu a ilegalidade ou cometeu algum tipo de crime, mais cedo ou mais tarde, com certeza absoluta, a justiça tem que ser feita. Isso independente de classe social, independente de profissão. Óbvio que quando a gente trabalha com o ser humano, muitas vezes a gente tem alguns desvios de conduta que eu vou ter que repetir. E também quem tem maiores recursos, muitas vezes tem condições de contratar advogados por mais tempo. E às vezes as pessoas que não têm recurso, a gente observa isso, não faz nem o primeiro recurso. As pessoas já são julgadas à revelia porque às vezes não tem nem o conhecimento, Luciano. Infelizmente, as pessoas faltam o conhecimento de que tem que fazer o primeiro recurso para ir recorrendo. Então, às vezes eu falo assim que muitas vezes nem é questão social ou condição financeira, mas a falta de informação e conhecimento mesmo das possibilidades e direito de cada um. Perfeito. Ana Clara aí, com a questão, né, a gente estava até pautado aqui a respeito disso, CNH digital, né? Quando haverá implementação aqui no estado de São Paulo? O Detran, ele é o órgão executivo de trânsito do estado e ele segue as normas do CONTRAN e também do DENATRAN. Como existem alguns estados em que a população é muito grande, o número de pessoas habilitadas é gigante e tem que fazer uma adequação também no sistema para que a Carteira Nacional de Habilitação Digital seja realmente fornecida para todo cidadão, nós temos que ter adequação também com as polícias, também com as demais secretarias. Então, os estados onde tem menos condutores, como dar um exemplo, como Tocantins, Goiás, alguns estados que praticamente mais de 10 estados juntos
não somam metade da população da condição de habilitados que nós temos no estado de São Paulo. Então, o CONTRAN e o DENATRAN, eles dilataram esse prazo até a metade do ano para que os DETRANs maiores, como São Paulo, Minas Gerais, eles se adequassem para que a gente possa começar a prestar esse serviço também de tecnologia. Hoje nós podemos observar que todo mundo está conectado. É rede social, é o WhatsApp, o cidadão hoje ele mudou o seu perfil até de ler notícia. Então, quanto mais praticidade a gente poder oferecer para o cidadão, principalmente com a questão da CNH digital, melhor é a prestação de serviço. E, de fato, é uma ferramenta que a gente já tem visto, né? A gente teve aí a Justiça Eleitoral anunciando, né, o título e o CPF digital, que vão ser conjugados agora, né? A carteira também é um fator aí decisivo, e a gente sabe que dentro de pouco tempo toda a documentação vai ter o mesmo formato. Luciano, a discussão é que para que nós temos uma série de documentos, CPF, a carteira de trabalho, a questão do cartão SUS, a CNH. Então, em alguns países, é tudo num cartãozinho com chip. Então, a discussão no Brasil, a gente está discutindo para que todo esse aglomerado de documentos que nós temos, que ele seja facilitado para o cidadão. Para que o cidadão tenha apenas um cartão com o chip e todo lugar que ele for, ele tenha a possibilidade de inserir esse cartão e todas as suas informações necessárias ele possa carregar somente com essa mídia digital, a gente pode dizer assim, né? Com facilidade e ocupando muito pouco espaço. Quando a gente pensa até na própria carteira de motorista, mesmo se ela fosse chipada, vamos dizer assim, né, a partir do momento que você renovou, o dado é renovado, você não precisa renovar a carteira física. Hoje nós temos, Luciano, para você ter uma ideia da questão da importância da tecnologia, para renovar a CNH, antigamente como que se fazia? Você tinha que juntar todos os seus documentos, comprovante de residência, para levar na unidade do DETRAN, na CERETRAN, no Poupa Tempo, para a gente poder fazer um novo processo, um novo procedimento e emitir, renovar a sua carteira de motorista e emitir essa carteira renovada. Hoje nós temos o reuso da biometria. Se você continua morando no mesmo local, os seus dados continuam os mesmos, CPF, RG, continua sempre o mesmo. Se você não mudou de residência, você vai lá, somente com o seu dedinho lá, o uso da biometria, a gente faz o reuso da biometria, todos os seus dados já aparecem na tela, o nosso atendente só confirma os dados com você e automaticamente já pode clicar para a gente poder já emitir a carteira de motorista, a carteira de habilitação. Então a gente já tem esse reuso da biometria no DETRAN e com a CNH digital, a gente vai ter o QR Code atrás da carteira de motorista. E baixando o aplicativo via smartphone, você vai bater e já vai constar todos os seus dados, que você está realmente habilitado, que é a sua carteira de motorista, e você vai poder apresentar para a autoridade policial, se caso requisitado. Perfeito. A Cláudio aí perguntando a respeito disso, né, do volume de carteiras no estado, como você coloca, que foi o que atrasou esse lançamento, mas você acredita que a gente vai ter uma escala tranquila aí na produção aqui no estado? Bom, nós emitimos no estado de São Paulo, em média, o DETRAN emite por ano 25 milhões de documentos. Então, é uma demanda absurda. Então, o DETRAN está se organizando, está se preparando da questão de tecnologia da informação, de sistema, junto com a Prodesp, com os demais órgãos de segurança pública do estado de São Paulo, para que essa transição ocorra de maneira que não atrapalhe a rotina e o dia a dia do cidadão. Para que quando a pessoa for lá, ela vai ter que fazer uma nova carteira de habilitação, ou na hora de renovar, ou se ela tem já o interesse de que fique disponível esse QR Code, ela vai ter que se dirigir a uma unidade do DETRAN e fazer essa troca, para ter o QR Code na carteira de habilitação, atrás da carteira, para ele poder utilizar o smartphone e fazer essa leitura. Então eu acredito que nós vamos conseguir, a médio prazo, atender toda a demanda necessária do estado de São Paulo. Uhum. Lembrando que é isso, né? Se é 25 milhões de rotina, né? Se a gente está pensando que, né, você renova a cada 5 anos e você tem uma fração aí de documentos novos, né? Então esse índice na digitalização é muito maior, então as pessoas vão ter que ter paciência aí nessa transição. Tudo que é transição, Luciano, às vezes causa um pouco de expectativa e algumas vezes um pouco de frustração, porque às vezes as pessoas querem que imediatamente as coisas aconteçam. A gente sabe que nem sempre é assim, mas nós estamos trabalhando, o DETRAN tem trabalhado incansavelmente para que nós possamos realmente prestar esse serviço com a rapidez que a população está esperando. Perfeito. O Márcio Serval aqui está parabenizando pelo trabalho realizado junto a esse importante órgão, está mandando um abraço a ele e a Clarissa.
O Marceval e a Clarice são grandes amigos, eu agradeço muito e estamos sempre à disposição de todos. A Fernandinho do Consegue mandando um grande abraço, parabenizando pelo trabalho. Agradeço, o Fernandinho também é um parceiro nosso, à frente do Consegue, aí, que também é um órgão importante da questão da segurança pública no nosso município, Luciano. A gente vem vivendo dias difíceis, né, em todos os setores, principalmente também na segurança pública. A gente vê o que está acontecendo no nosso país, né, em vários estados. A população acuada, a população trancada dentro de casa com medo, e o Consegue é um braço aí para poder auxiliar o munícipe e o município para poder solucionar e até dar dicas e ideias de segurança pública. Carlos Eduardo Marchiori aqui com uma questão interessante, né? Questão de radares, né? Radares não identificados, nas rodovias, escondidos, são válidos? Como é que o motorista deve agir nesse caso? Não, a legislação é muito clara, Luciano. Tem que ter a placa nas rodovias sinalizando a velocidade e que a rodovia tem radares, possui radares, e os radares não podem estar escondidos, os radares têm que estar visíveis. Quem for pego em algum radar que estava escondido de alguma forma, outra, a gente teve essa semana um debate aqui em Ribeirão Preto mesmo, que teria supostamente um radar em cima da passarela, escondido ali, multando. Então, todo radar que estiver escondido está fora das características que a legislação determina. Então, você tem que fazer o recurso e tem que recorrer, porque você está sendo prejudicado de maneira ilegal. Uhum. O que não impede a questão do radar móvel, né? Desde que ele esteja visível. O radar móvel é legal desde que ele esteja visível. Ele não pode estar escondido no meio do mato, em algum lugar escondido. Muitas vezes as pessoas colocam, ele é atrás daquelas barreiras que tem na beira da rodovia. Ele está escondido ou ele está visível? Então é uma questão muito discutível. Tem também hoje aquelas pistolas que a polícia rodoviária também utiliza, né, que geralmente os policiais ficam na beira da rodovia também fazendo este trabalho. Então a gente tem que ter esse discernimento. O radar estava visível, os móveis são legais, mas ele tem que estar visível. O condutor não pode ser pego de surpresa com o radar vamos dizer assim, no meio de uma moita ou escondido. Então, se a pessoa se sentir prejudicada, ela tem que fazer o recurso, tem que recorrer, demonstre que o radar estava escondido, estava ilegal, para ela poder ter êxito no seu recurso. Perfeito. E nesse caso cabe recurso mesmo, né? A pessoa pode entrar aí com essa ação. Sim, toda autuação de trânsito cabe recurso. Você está na esfera administrativa e cabe recurso para o órgão executivo de trânsito, no nosso caso o DETRAN. Também nesse caso dos recursos aí, né, Gilberto colocando que teve o carro clonado, né, e que teve um baita trabalho aí nessa questão. Ele pergunta se existe algum trabalho aí nessa questão do DETRAN para tentar amenizar essas questões. A gente enfrenta os problemas do carro clonado e do carro dublê. Hoje no site do DETRAN, o DETRAN oferece mais de 27 serviços online. E no próprio site do DETRAN tem essa questão do carro dublê ou clonado, para que você possa fazer um recurso, identificar que o carro é dublê. Para quem não sabe a diferença. Exatamente. Qual que é a diferença do dublê com clonado, para quem não sabe? A gente tem o carro dublê, quando ele tem as mesmas características e utiliza a placa igual. E o clonado é quando você pega um carro, às vezes deu uma perca total no carro. Aí ele tira algumas peças, um outro carro é furtado e ele coloca todas as peças do outro carro no carro que foi furtado para tentar fugir dessas características. Então, para ambos os casos, no site do DETRAN nós temos lá, bem didático, o que você deve fazer, onde você deve entrar, o recurso que você deve fazer, você deve informar o DETRAN, tem a questão de fotografias, tal, encaminhar a cópia das multas, e lá vai te orientar de maneira bem didática como você deve proceder para que você não tenha um prejuízo nesses casos. Questionamento aqui de alguns espectadores, né? Como é que você tem visto a questão da infraestrutura das malhas viárias das cidades aqui da região, Juninho? A gente tem aí as reclamações aqui de Batatais, né? Como é que anda as outras cidades como Ribeirão e que você tem acompanhado? Bom, Luciano, agora falando um pouquinho aqui de infraestrutura viária no que toca no nosso município, a gente tem que ser muito claro e muito objetivo. Nas cidades da região que eu tenho andado, e praticamente todos os dias eu estou frequentando uma cidade da nossa região, eu não encontro nenhuma cidade, nenhum município que encontra a infraestrutura viária com o caos que está instalado na cidade de Batatais. Nós temos aqui em Batatais ruas que a rua praticamente de ponta a ponta está na terra.
assim, daqui uns dias, promessa de campanha em Batatais vai ser asfaltar o perímetro urbano. Então, eu não consigo enxergar quais são as dificuldades que a administração municipal tem para poder fazer o recapeamento da cidade e quando se faz o tapa-buraco de maneira correta, de maneira adequada, que você tem que cortar o buraco, esquadrejar, limpar. Eu sempre repito todas as vezes que a gente tem que fazer de maneira correta. Fazendo de maneira adequada, vai durar 1 ano. Se a gente faz do jeito que é feito, não dura 30 dias, na primeira chuva sai tudo, a gente perde tudo. Então eu falo o seguinte, todo dia pegar R$1 de cada cidadão batataense, picar e jogar dentro do buraco. Então a gente tem que ter inteligência para tratar essa questão de infraestrutura do nosso município, principalmente no que consta a buracos. E o pior, essa questão não é só simplesmente ter um buraco na rua. Além dos prejuízos materiais, nós temos vítimas, pessoas que caem de moto, que caem de bicicleta, que se machucam e inclusive vítimas fatais que decorrem de buracos nas vias públicas. Então é uma questão muito preocupante para o nosso município. No início de abril, Luciano, nós teremos uma oportunidade única. Nós do PSB, daqui eu já mando um abraço para o meu presidente, para o Nenê, para a Cátia, para todo o grupo do PSB de Batatais, nós teremos o governador do estado. Desde o ano passado nós estamos nos reunindo com o governo do estado, com o vice-governador Márcio França, que vai assumir a cadeira de governador, e pontuando quais são as principais necessidades do município de Batatais. É como eu costumo dizer, a gente não precisa estar exercendo o mandato para estar podendo contribuir com o nosso município. É como eu também já disse, Luciano, a gente tem que ter maturidade suficiente de saber que, independente de quem é o prefeito da nossa cidade, ele é o meu prefeito, você votando ou não. Nós disputamos a eleição, nós propomos e falamos sobre tudo que nós acreditávamos. Nós não ganhamos a eleição, não tem problema. O prefeito que ganhou é o meu prefeito, é o seu prefeito, é o prefeito da cidade de Batatais. Então nós temos que continuar ajudando o município, independente de quem seja o prefeito. Nós concordamos com tudo? Não concordamos. Mas quem tem a caneta e quem vai assinar os convênios é o prefeito da nossa cidade. Nós tivemos esse caso com o Detran. Nós conseguimos os 198 mil, liberamos o recurso e o prefeito vai lá e assina. Com a infraestrutura asfáltica, nós já temos o comprometimento com o vice-governador, que será o governador Márcio França, que ele vai destinar uma quantia bem considerável para nós podermos sanar a questão de infraestrutura asfáltica do nosso município. Vamos resolver todos os problemas? Não vamos. Mas nós vamos ajudar a nossa cidade. Porque Batatais, Luciano, é a cidade que a minha família mora, que eu moro, que os meus amigos estão e que nós queremos crescer e viver. Eu falo assim, ontem eu tive a grata satisfação de ter a minha sobrinha. A minha irmã teve nenê, teve a minha sobrinha. Então essa é a cidade que a minha sobrinha vai viver, que a minha família vai estar. Então é a cidade que eu quero que melhore a infraestrutura asfáltica, saúde pública de qualidade, transporte público eficiente, geração de emprego. Nós, com essa oportunidade única, com o PSB assumindo o governo do estado, nós já temos um compromisso público, inclusive nós já gravamos um vídeo e no momento oportuno nós vamos soltar o vídeo com o governador Márcio França, falando sobre a questão do investimento que o PSB vai fazer na cidade de Batatais. E é um pedido não só meu, não só do PSB, mas de todos os partidos que nos apoiaram, que apoiaram o PSB na última campanha e dos vereadores também que nos apoiaram na Câmara Municipal. Então é um pedido conjunto que nós vamos conseguir fazer com que a nossa cidade melhore um pouquinho essa questão da infraestrutura asfáltica. Volto a repetir, nós temos que ter inteligência, trabalhar com eficiência. Do jeito que o município faz no seu tapa do buraco, é jogar dinheiro público, dinheiro da população fora. Julinho, eu quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição para a gente falar um pouquinho mais a respeito do trabalho que você desenvolve junto à Superintendência do Detran e esperar aí que a gente tenha cada vez mais, não só boas notícias na relação com o trânsito aí, mas fundamentalmente consciência, né, dos condutores, porque a gente sabe que não importa o quanto se implementa de melhorias se o condutor não faz a sua parte. Bom, eu agradeço, Luciano, é uma pena que passou tão depressa o programa. Eu tinha muita coisa para falar aqui agora, principalmente da cidade. Quando a gente começa a falar sobre a cidade, a gente começa a se empolgar, de tudo que a gente conseguiu já nesse último ano de recurso para o município, com o apoio do André Calçados, da Andresa, do Rastelli, do Dr. Ricardo Melli, do Dr. Maurício. Nós conseguimos vários recursos para o nosso município, através do deputado federal Fausto Pinato, do deputado estadual, o delegado Olim, com o Rafael Silva, com o Ricardo Silva. Então, nessa última semana, nós tivemos participação em várias questões importantes para poder ajudar a nossa cidade, para ajudar o nosso município.
né? Então, eu gostaria de ter uma nova oportunidade aqui para poder estar falando a respeito disso. Também estivemos na última semana com o secretário estadual do Meio Ambiente, uma questão extremamente importante, a questão dos resíduos sólidos, a questão do nosso aterro sanitário que está interditado. A gente está gastando muito dinheiro levando o lixo do município de Batatais para outras cidades, sendo que com uma quantia muito menor a gente podia fazer regularização do nosso aterro sanitário. Então, eu gostaria, Luciano, de ter uma nova oportunidade aqui para a gente poder discutir com maturidade, com consciência e, acima de tudo, inteligência, os problemas que a nossa cidade vem enfrentando e quais são as atitudes que nós, os vereadores da nossa base e nós que disputamos também eleição e hoje não estamos na administração municipal, mas quais são as atitudes que nós estamos fazendo para poder contribuir diretamente com a melhoria da saúde pública do nosso município, da infraestrutura asfáltica, buscando a questão de geração de emprego. Então, eu acredito que, eu tendo uma nova oportunidade, eu gostaria de abordar esses diversos assuntos. Mas eu agradeço muito a oportunidade, Luciano. Agradeço aqui o nosso bate-papo, o nosso debate, para a gente poder falar um pouquinho mais com a população de Batatais, me colocar à disposição. E a questão de conscientização do trânsito é extremamente importante para todos nós, todos os cidadãos, seja ele condutor ou não, para que nós possamos diminuir os óbitos no trânsito, para que nós possamos diminuir o recurso gasto na saúde pública e dar mais oportunidade para que o cidadão possa usufruir dos recursos públicos de maneira mais adequada. Então fica aqui o meu agradecimento a você, Luciano, por mais uma vez ter me dado a oportunidade de estar neste espaço, batendo esse papo com a população de Batatais, e um forte abraço para a população de Batatais, para todas as pessoas que nos acompanham. Quero dizer que estou à disposição, nós estamos fazendo um trabalho contínuo, porque Batatais, volto a dizer, repito, é a cidade que nós moramos, que nós vivemos, e que nós queremos que tenha uma condição, uma qualidade de vida ótima para toda a nossa população. Muito obrigado, um forte abraço a todos, contem sempre comigo e fiquem todos com Deus. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência eu falo aqui com a Branca a respeito do trabalho das ações do Cantinho do Futuro. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista. Agora a gente fala um pouquinho a respeito das ações e do trabalho do Cantinho do Futuro, na companhia da Branca. Branca, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa de novo, falando do Cantinho do Futuro. Bom, teremos mais um bazar, né, nesse mês. A gente vê a tradição já dos bazares aí, o quanto eles colaboram com a entidade, né, e como todo mundo pode colaborar, seja doando alguma coisa ou adquirindo no dia do bazar. Isso mesmo, né? Nós ganhamos muitas roupas, calçados, tem algumas bolsas, né? Então tem roupa de criança, roupa de bebê, roupa de adulto, masculina, feminina. Então, dia 11 de março, domingo agora, das 8h30 às 11 horas, lá no Centro Comunitário da Vila Lídia. Sempre com variedade de produto, né, Branca? A gente sempre destaca isso, né? O quanto as pessoas colaboram mesmo com variedade de objetos. Sempre tem bastante roupa, né? Às vezes tem mais feminina, mais masculina, mas agora está com bastante roupa para criança, para jovens, para bebê. E o importante, né? Tudo preço assim bem acessível, bem baratinho mesmo, que a população possa comprar. Quando se pensa na questão aí da doação, né? A Júlia aqui perguntando, né? Onde é que ela pode doar os produtos? Olha, se puder, leva no Cantinho do Futuro mesmo, né? Que é na Rua Goiás 363. Se não puder, dá uma ligadinha lá no Cantinho, 3761-7655, que nós vamos buscar. Perfeito. Qualquer tipo de produto em bom estado? Qualquer tipo de produto. Calçado, cinto, bolsa, roupas, né? Às vezes tem alguns brinquedos bons que possa doar também ou para o Cantinho ou colocar para venda. Às vezes algumas mochilas, estojos, o que puder. Que tiver bom estado, a gente vende no bazar. Perfeito. E isso tem sempre que destacar, né, Branca? Tudo revertido para as ações do Cantinho. Tudo revertido para a entidade sempre, né? Uhum. Então, repetindo para a gente, né, data, local e horário aí de funcionamento. O nosso bazar será domingo agora, dia 11 de março, das 8h30 às 11 horas, no Centro Comunitário da Vila Lídia. A gente sempre avisa o pessoal, né, chegue
né, na abertura, né, porque aí cada vez mais próximo ao final a gente sabe que os produtos vão muito rápido. Né? Vão acabando. É engraçado que quando a gente chega para abrir, já tem uma fila lá das mulheres que gostam de chegar cedo, realmente para isso, né? Para já pegar aquilo que interessa para elas, né? E acabam sempre levando bastante, porque o preço está bem acessível. Perfeito. Também falando de ações, tem a campanha do gás e da água solidária que vai até o final do mês. Isso, é mais uma parceria, né, com o supermercado Catim. Então, na compra de um tambor de um gás, né, de um tambor de gás ou de um galão de 20 litros de água, você estará ajudando o Cantinho do Futuro, colaborando com R$1. Né? Então, essa campanha vai agora até o dia 31 de março. Se você estiver precisando de água, precisando de gás, procure no supermercado Catim e você estará de alguma maneira ajudando o Cantinho com R$1. E uma coisa prática, né, do dia a dia que você consome, que você pode estar revertendo aí. É uma coisa necessária, né, que a gente sempre está usando, que é o gás e a água, e você está colaborando com uma entidade, né, que no caso é nós lá do Cantinho do Futuro. Perfeito. E destacar aí a generosidade do Catim, né, em fazer a parceria, em dar esse apoio. Sempre, é a segunda vez já que ele faz isso com a gente, essa parceria, né? Então, temos que agradecer muito o Catim, ao supermercado, né? Essa parceria, essa colaboração com o Cantinho do Futuro. Uhum. A Alzira aqui, parabenizando pelo Cantinho, disse que não conhecia, que ficou encantada com o trabalho realizado pela entidade e com conseguirem fazer tanto com tão pouco. Muito obrigada, Alzira. E olha, seja sempre muito bem-vinda lá no Cantinho. Você, se tiver amigas que queiram conhecer também, alguém da tua família, quanto mais vocês falarem do Cantinho, conhecer um Cantinho, ficaremos muito felizes. Obrigada. Falando das ações do trabalho, mais uma ação entre amigos, né, também agendada, mais um evento aí para arrecadação dos recursos para a manutenção desse trabalho, né, Branca? É verdade. No dia 13 de abril estaremos com a ação entre amigos, o nosso famoso bingo, né? Só que este ano não será no Salão Paroquial da Matriz, porque está em reforma. Nós faremos lá no Salão da Princesa Isabel. Então, na compra de um bilhete, no valor de R$20, você adquire uma cartela concorrendo aos seguintes prêmios. O primeiro prêmio de R$3.000, a primeira quina, um colchão ortopédico de solteiro e a segunda quina, uma poltrona. Então, desta maneira, você também está colaborando muito com o Cantinho. Os pais das crianças do Cantinho pegaram os bingos para vender. Então, se você conhece alguém que tem os filhos lá, ajude eles comprando para poder ajudar a manter a entidade, né? Então, volto a repetir, não será este ano, esse mês agora de abril, dia 13 de abril, não será no Salão Paroquial da Matriz, e sim no Salão da Princesa Isabel, a partir das 20 horas. Uhum. Sempre lembrando isso, né? Convites à venda no próprio Cantinho, com as pessoas que colaboram, não deixar também para a hora do evento, porque também a gente sabe o quanto vocês têm que planejar a questão da alimentação, das outras ações, e saber o que vendeu antecipadamente ajuda muito nisso, né, Branca? Ajuda muito, porque nós temos que ver as bebidas, nós temos que ver os salgados, né? Tudo que é oferecido lá para as pessoas. Então, além de você estar colaborando, é um dia que eu vejo assim que é de muita alegria, porque o pessoal gosta de jogar e gosta de brincar, né? E fica naquela torcida, quem ganha. Sempre tem um bom prêmio. A presidente, a dona Cida Gatto, ela sempre consegue prêmios bons. Então ninguém fica assim sem ganhar nada, né? Sempre ganha alguma coisa. E a cartela cheia está no valor de R$3.000, que já ajuda um bocadinho, né? Uhum, sem dúvida. Também a gente vê nessa questão das ações entre amigos a ação de muitas pessoas doarem, né, produtos para serem sorteados, enfim, também é uma maneira de colaborar. Isso, nós temos as pessoas que colaboram, né, com os brindes, né, então a gente já faz a propaganda deles lá também, né, lá no salão, no dia do evento.
né? Nós somos muito gratos a todos os empresários ou comerciantes que ajudam, né? Nós temos também os patrocinadores que sempre colaboram também com a Dona Cida, né? Lá com o Cantinho do Futuro. Então, a gente só tem a agradecer e muito a todos os colaboradores e a todos os parceiros, né? A Carmen perguntando, né, que público que vocês estão atendendo, como é que as pessoas ainda podem inscrever os filhos, já está com limite aí, como é que tem funcionado, Branca? Nós atendemos crianças de 4 a 12 anos de idade, né? Basta ir na entidade e conversar com a assistente social, a Elaine. De segunda-feira, ela está lá só no período da manhã até às 11 horas. De terça, quarta e sexta, ela trabalha lá o dia inteiro. E na quinta-feira, ela só fica no período da tarde, das 13 às 17 horas. Então, é só procurar a Elaine, faz uma entrevista, ela diz os documentos necessários, né? E você pode matricular o seu filho lá. Sempre nessa questão do perfil, né? A gente sabe que vocês atendem dentro do perfil e quem necessita mais. É verdade, porque às vezes, a maioria, né? Os pais trabalham, não tem com quem deixar as crianças, então aquilo que eu já falei, entre ficar na rua ou com uma criança cuidando de outra criança, então leva para o cantinho, lá eles têm as oficinas, a turminha da manhã tem o café da manhã e tem o almoço, a turminha da tarde chega para a hora do almoço e também tem o café da tarde, além deles aprenderem, eles brincam, as professoras ajudam na tarefa escolar da escola, né? Onde nós temos, é o que eu falo, é uma união, Cantinho do Futuro, a família e a escola, né? Então nós temos que dar as mãos e trabalharmos juntos. E também reforçar essa questão, né, para as pessoas serem honestas no preenchimento do formulário, né? A gente vive numa cidade pequena, muitas vezes a pessoa fala que trabalha, depois você descobre que não, né, só para conseguir a vaga para a criança. É verdade, aí a gente vê aquela mãe que, eu trabalho, não tenho com quem deixar. Daqui a pouco você encontra na rua com um celular, né? Pendurado, aqueles fones de ouvido, quer dizer, então está tirando vaga daquele que realmente precisa, né? Dos pais que realmente trabalham e não tem com quem deixar os seus filhos. Perfeito. Para as pessoas que desejam conhecer o trabalho do Cantinho, Branca, podem visitar, como é que funciona? Podem ir o dia que quiser, a hora que você quiser ir, né? Nós estamos abertos das 7h30 às 17 horas. Pode ir lá conhecer o nosso trabalho, conhecer as crianças, conhecer a entidade, que tem muita gente que não conhece. E graças a Deus, né, há tantas participações aqui no seu programa, o Cantinho já está ficando mais conhecido, as pessoas já estão sabendo o que nós fazemos lá, a quem nós atendemos, como nós atendemos. Então isso é muito importante para nós. Também é interessante conhecer, justamente quando a gente fala na questão do auxílio, né? Muitas vezes não é um auxílio só financeiro, né? Às vezes a pessoa vê lá, olha, eu tenho uma hortinha em casa que eu posso colaborar com um produto de vez em quando, eu posso ajudar na manutenção do prédio, né? Quando a gente observa a dinâmica da instituição, a gente sabe que todo mundo pode dar uma ajudinha. Já você falando aí na manutenção do prédio, Luciano, nós estamos precisando pintar, né? E nós não temos dinheiro nem para comprar a tinta e nem para pagar a mão de obra. Então, quem puder colaborar com a tinta ou alguém que saiba pintar, né, que puder ajudar, pode ir lá procurar o seu Luiz, que é o diretor administrativo, e conversar com ele. E realmente, às vezes, a pessoa tem horta, ou às vezes a pessoa tem chácaras, tem fazendas, que tem frutas, que tem verduras, que tem legumes, que queiram fazer a doação, serão muito bem-vindos, e nós só temos a agradecer. Também tem essa ação que você coloca aí, que muitas vezes é fundamental, que é isso, né? Olha, uma pessoa pode colaborar com a pintura. Às vezes uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né? Olha, pintei a minha casa, sobraram tintas, né? Para mim não tem mais utilidade, eu posso doar, né? Parece pouco, mas é uma parede que se faz. É, né? Verdade, sobra tinta de um, sobra do outro, a gente junta e acaba pintando com um cantinho e deixando ele mais bonito.
retomando aí, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais das ações, Branca, né? Como é que podem fazer? Podem entrar em contato com o Cantinho, podem auxiliar aí também na ação entre amigos, como é que podem proceder? Isso, podem pelo telefone 3761-7655, o nosso endereço, Rua Goiás 363, no Riachuelo. Então, não precisa agendar dia nem marcar horário, você pode ir lá ajudar, oferecer a sua ajuda naquilo que você puder. Você pode ir lá levar um abraço para as crianças, fazer uma brincadeira com as crianças, você pode ir lá somente conhecer, né? Então, fiquem à vontade e venham nos visitar. Ulisses, parabenizando pelo trabalho e pelas ações realizadas pelo Cantinho, diz que é um orgulho ver entidades, né, com esses trabalhos diferenciados aqui em Batatais. Foi uma das coisas que chamou a atenção quando ele se mudou para a cidade. Muito obrigado, Ulisses. E você também está convidado a conhecer lá a entidade, a passar uns momentos lá conosco, tomar um cafezinho. A Renata, né, perguntando, vocês mudaram um pouco o perfil do público atendido, né? Foi em função de demanda a respeito da cidade, de necessidade mesmo? Porque nós trabalhávamos com as crianças de 4, 5 anos. Depois, com aquela Lei 13.019, nós acabamos tendo que deixar no ano passado de atender essas crianças. Mas tudo feito com o prefeito, deu certo, este ano nós voltamos a atender, né? E está lá toda aquela meninada pequenininha, é uma procura muito grande também, porque a creche atende até os 4 anos, né? E depois, né? 4, 5 anos, para onde vão? 6 anos. 6 anos já entra na escola, né? Mas assim mesmo é meio período. Aí os pais precisam trabalhar, não tem com quem deixar. Então é uma necessidade muito grande e houve esse interesse do público também, né? De que voltasse as crianças de 4, 5 anos. E também é essa questão, né? Sempre tem que se adaptar ao perfil, porque a gente também tem uma população aí que oscila, né? Tá aí, não é à toa que faz o censo periodicamente. Verdade. Para a gente ter essa noção aí de que público é o que tem que ser atendido naquele momento. É verdade. E nós estamos ainda com vagas abertas, né? Para as crianças de 4 a 12 anos. Às vezes pode ter um pouco menos numa sala, um pouco mais na outra, nas oficinas, né? Dependendo da idade. Mas vai lá no Cantinho, procura a nossa assistente social, a Elaine, conversa com ela e vê se dá certo, se tem condições de pôr o filho lá. Perfeito. A Ruth também parabenizando pelo trabalho e pelas ações realizadas. Falou que é importante saber essa questão das doações, que vai também auxiliar um pouquinho com o trabalho. Muito obrigada, Ruth. E sempre auxilia, sempre ajuda. Qualquer doação é sempre muito bem-vinda e também te convido para conhecer a nossa entidade. Cleiton também parabenizando aí pelo trabalho e pelas ações questionando isso, né? Se vocês pensam no futuro em ampliar o espaço, né? A gente vê, dependendo do atendimento aí, né? O espaço está no limite, né, Branca? A entidade ali não tem como aumentar mais, né? Não tem espaço, né, para aumentar. Então, se houver uma demanda muito grande, então aí talvez nós temos que sair de lá, mas aí já é uma outra conversa, é tudo muito complicado, aí nós temos que ver para onde vamos, né? Se temos dinheiro para conseguir um outro lugar, para ampliar, para aumentar. Então isso aí ainda está meio difícil. Mas porque é isso, né? A primeira questão acho que é pensar a sustentabilidade da entidade, né? A continuidade do serviço para esses que são atendidos, antes de tentar expandir e acabar às vezes prejudicando o serviço para quem já é atendido. É verdade, porque do tamanho que está do Cantinho, né, o espaço físico, digamos assim, está dando para atender até 150 crianças. Mais do que isso não comporta, né? Então nós temos ainda essas vagas para completar, né? Nós temos, às vezes as pessoas falam assim, nossa, olhando de fora o Cantinho é tão pequenininho, mas depois a gente vê aqui como é grande, né? Então, tem as salas das oficinas, tem a brinquedoteca, tem a contação de história, tem um pátio coberto para as crianças brincarem, né? Tem o refeitório. Então, por enquanto, o espaço está sendo adequado e dando bem para atendê-los.
Perfeito. Branca, eu quero agradecer aqui a participação sempre com a gente, deixar o programa à disposição e reforçar isso, né? No próximo dia 11, bazar aí do Cantinho, até o final do mês a campanha do gás e da água solidária, e a gente sabe que tem mais eventos daqui a pouco, né? Nós vamos, logo, nós estamos com mais uma campanha, né? Que agora aí será uma participação, uma parceria com a Pizzaria Trifone, né? Então nós vamos ter pizza de mussarela, pizza de calabresa e presunto e mussarela. Então, mas isso daí ainda é para maio. Aguardem que eu venho aqui no teu programa convidar o pessoal a participar, comprando uma pizza, uma saborosa pizza lá da Pizzaria Trifone, e também estarão ajudando o Cantinho. Perfeito. Muito obrigada, Luciano. Eu é que agradeço, Branca. Deixa eu deixar um recadinho final aqui, né? O professor João Francisco Lombardi perdeu uma bolsa preta contendo notebook, pendrive, HD e arquivos de trabalho, fotos de família e apostilas. Se alguém encontrou essa bolsa, né, entrar em contato pelo 99300-1774, 99300-1774, ou na Rua Alfredo Leitão, 410, no Jardim Helena, paga-se recompensa, tá certo? O programa de hoje vai ficando por aqui, lembrando-nos que às 18h30 tem Cidade na TV, e você fica agora na programação da TV Brasil.